hoje com uma presença toda especial na mais aguardada entrevista do ano. Robson de Castro, aqui na Areia Movediça, que é uma espécie de cadeira elétrica do trem-bala. Boa noite, Thiago Minhoca. Muito boa noite, Sérgio Ponte. Boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Povo CBN. Temos aí uma entrevista muito importante com o presidente Robson de Castro. Muita gente pode participar, mandar sua pergunta, exatamente para a gente, fazer a sabatina aqui com o presidente, e com certeza o torcedor do Ceará tem muito a perguntar, não só sobre elenco, sobre contratações, se virão ou não, como é que está o elenco hoje, como é que é essa relação com o Lisca. Então a gente vai ter esses minutos, mais de uma hora aqui de programa para abordar esses assuntos, e é importante o torcedor também acompanhar. Seu boa noite, Breno Rebouças. O Botafogo ganhou do fraquíssimo Altos e é o líder do Grupo B do Ceará, da Taça do Nordeste, conferido. Pois é, o Botafogo venceu por 2-0 a equipe do Altos e aí assumiu a liderança do Grupo B, chegou a 14 pontos, agora é o líder, será vice-líder com 11 pontos. O Fortaleza também é o vice-líder do Grupo A, o Santa Cruz com 9 é o líder, Fortaleza com 8 é o vice-líder, e amanhã no Clássico Rei, quem vencer reassume ou assume a liderança de seu grupo, seja Ceará ou seja Fortaleza. Boa noite, Sérgio, boa noite a quem está acompanhando, o Robson que já está aqui. Thiago falou de que você pode participar, já tem muitas perguntas aqui para o Robson, eu coloquei aqui no Twitter que o pessoal pode participar mandando pergunta, já tenho pelo menos umas 10 aqui para fazer para ele. Tudo bem. Presidente, boa noite, prazer imenso tê-lo aqui nas Frias do Sérgio, primeira entrevista do ano sua aqui no nosso programa. Boa noite, Sérgio, Thiago, enfim, ao Breno, enfim, a todos que nos escutam, é um prazer estar aqui com vocês. Presidente, você está na Areia Movediça das Frias. Nossa. A última vez que o Robson Castro esteve conosco foi no dia 21 de abril do ano passado. Na estreia, uma semana depois da estreia do Ceará da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Esteve aqui o presidente 15 dias depois do Ceará ter sido bicampeão cearense. Presidente, esta parceria com o Fortaleza é uma surda queda de braço para saber qual dos dois é o mais esperto? Não. É uma parceria de forma inteligente para trabalhar as estratégias, que conjuntamente nós podemos, na união de forças, trazer para os dois clubes. Estratégias comerciais, estratégias de negócios, estratégias, enfim, na área de valorização das duas marcas, enfim, são estratégias que a gente precisa se unir. Eu sempre disse que depois que os dois clubes estão na Série A, nós temos que ter todos mais inteligentes, inclusive não só os clubes. Eu falo assim, quando eu fiz essa crítica aos clubes, mas eu fiz e ampliei ela para a imprensa, ampliei ela para a federação de futebol, porque é o que se chama de stakeholders, aquilo que está ali fazendo o processo todo do futebol, A própria imprensa, muitas vezes, ela deprecia muito os dois clubes na Série A. Eu vejo muito isso, Quando você traz um jogador, já queima um jogador antes dele começar a estrear, já fica aquela história de jogar contra o jogador, contra a torcida, desvalorizar a nossa mercadoria, nosso produto. Me assusta um pouco com isso, que eu acho que a gente devia estar hoje no momento de envelopar isso, jogar para cima, se aproveitar, dar uma força, o governo, como está fazendo agora, prefeitura, enfim, está todo mundo ganhando, a economia do estado ganha com isso, o futebol se valoriza, é a oportunidade que a gente tem de fazer o futebol cearense ser o centro do Nordeste, com o Ceará e Fortaleza, e os clubes estão sendo inteligentes a perceberem isso, e aí a gente está querendo ver se realmente os demais atores, players desse processo futebol cearense também compreendam isso e possam somar para que a gente possa colocar o futebol cearense realmente
em evidência nacional. Pergunta sua, Breno Rebouças. Bom, Robson, você falou aí da questão da imprensa, e aí eu vou falar uma das críticas que eu vi muito da imprensa cearense e queria saber o que você pensa do assunto. Nós, inclusive, aqui no Jornal Povo fizemos uma matéria sobre isso, mas baseado no que nós observamos e apontando as peças. O futebol cearense, ele sempre, quando vai buscar reforços, ele costuma olhar para os mesmos jogadores que já passaram por aqui. E aí a gente pode falar do Ceará, que voltou aí atrás do Leandro, que voltou aí atrás do Wesley, que foi atrás do Marinho e não veio e tudo mais. Isso é uma crítica recorrente. O futebol cearense, não só o Fortaleza, os outros clubes também, o Fortaleza, não só o Ceará, mas o Fortaleza também, sempre buscam jogadores que já passaram. O que você pensa sobre o assunto? Isso é porque vocês têm mais segurança? Por exemplo, já passou, já vi jogar, eu já sei como é, ou de fato falta um olhar maior para os outros clubes, para outros mercados? Como é que você encara isso? Você já viu o que é que o Corinthians resgatou de jogadores que passaram por lá? Palmeiras, Santos, né? Flamengo, Vasco. É porque a crítica aqui ela é diferente da crítica nacional. A gente termina um jogo Ceará e Corinthians, você pega... Aqui vira tudo japonês, a crítica fica toda batendo, a gente vai ver lá o Noriega do Sport TV, nós vamos ver lá o Milton Neves, nós vamos ver lá enfim, aquele programa do grafite. A leitura, sempre é uma leitura diferente. Então, assim, o futebol cearense aqui, ele é considerado como se fosse assim, uma coisa errada, tá certo? Tudo que se faz aqui não se valoriza. Para você entender, nós contratamos a Fundação Dom Cabral para trabalhar no Ceará, que é a maior empresa de consultoria e negócios da América Latina, 12ª do mundo. Não tem uma página, não tem uma palavra, não tem ninguém falando sobre isso. Se o Palmeiras faz isso, todo mundo faz um estardalhaço lá em São Paulo. Se o Petralha faz isso na Paranaense, é o estardalhaço lá. Então, eu acho que falta valorizar. Nós trazemos jogadores que a gente acha que vai funcionar. Foi bem aqui. Quantas vezes o Sérgio Alves voltou para o Ceará? Quantas vezes? Magno Alves, né? Mota, né? Aí é a história do Ceará, foi assim do Fortaleza. Quantos jogadores o Fortaleza não trouxe? Quantos jogadores o Sport Recife não trouxe de volta? Então, eu acho essa observação, ela é uma observação equivocada. Não compreendo dessa forma, não. Pelo contrário, a torcida quer que a gente traga os jogadores que foi bem aqui. Até uma cobrança nesse sentido, né? Que a gente resgate aqueles jogadores que passaram por aqui e deram resposta. E os que estão chegando aí estão dando resposta. Tá aí Samuel, daqui a pouco, quem sabe, o Arthur está por aqui. Estou dando isso aqui como exemplo, que não vou querer o Arthur de volta, não vou querer um Everson de volta, um Richardson de volta. No dia que tiver oportunidade, as portas estão abertas. Robson, exatamente o que eu queria perguntar sobre essa questão do elenco. Há algum planejamento do clube em relação a uma avaliação, obviamente, da diretoria, de você, presidente, e do Lisca, com o atual elenco que foi montado para esse começo? Se por acaso vai ter alguma troca de jogadores que não deram certo, jogadores que serão dispensados, há algum tipo de cronograma para isso após o Campeonato Cearense, antes do Campeonato Cearense? A gente está vendo jogadores sendo o caso do Willy, pouco utilizado, casos como o Feijão, que não vem sendo tão utilizado nos últimos jogos. Há alguma previsão para algum desses jogadores serem emprestados, enfim, desvinculados ao clube? Esse acompanhamento é permanente, né? Mas o futebol sempre é a preço de hoje. Um jogador que você aprecia hoje diz que não serve, daqui a uma semana, duas, você vai dizer que presta, que serve. Isso aí acontece do treinador a todos os setores da imprensa, ao torcedor comum, porque a lembrança que fica sempre é do último jogo, né? Então, quando o jogador vai bem no último jogo, ele serve. Quando ele não vai bem, ele não serve. Nós estamos começando a temporada, nós estamos aqui praticamente na fase classificatória do Campeonato Estadual, na fase classificatória da Copa do Nordeste, um volume de jogos muito grande, falta entrosamento, falta a gente saber o que é que se precisa efetivamente, né? Não dá para a gente tirar conclusões tão apressadas agora. Eu acho que precisa um pouco mais de tempo para a gente avaliar. Tem jogadores que pouco jogaram, você falou alguns aí, pouco jogaram. Às vezes um jogador, na cabeça do treinador, vai funcionar melhor num determinada função. Aí um outro treinador, às vezes, vê de outra forma. Então, é muito complexo você sair nessa hora apontando. Até mesmo porque tem jogadores ainda fora de forma. Né, jogadores que você vê, o Wesley mesmo é um jogador que chegou, mas praticamente não treinou no Japão. Chegou aqui muito abaixo dos demais. O próprio Leandro. O Leandro é um jogador que precisa estar sendo estimulado, é um jogador que está no Botafogo desmotivado, também chegou ainda sem tempo de bola, vamos dizer assim, né? E muitos outros que vão pegando o ritmo à medida que vão acontecendo os jogos.
E a gente vai fazer essa avaliação, sempre vai acontecer, mas não pode ser uma avaliação imprudente, não pode ser uma avaliação emocional, tá? Ou baseada apenas em um jogo ou em um resultado. Presidente, uma pergunta instigante. Por qual razão você fica refém do Lisca em todos os reforços que ele exige? Aliás, isso não é só uma virtude ou defeito seu, não. O próprio Marcelo Paes disse aqui, na entrevista a nós, de que o que o Ceni pede, ele faz tudo para trazer. Isso acontece também com você? Não, pelo menos os 3 jogadores ano passado que ele não queria. Por exemplo, Leandro Carvalho, Quixadá e Cardona. Foram 3 que eu trouxe sem a convicção dele, né? Então, assim, não tem isso. Como também pode acontecer dele me pedir um jogador, como me pediu o Carlos, que eu não conhecia, né? Eu disse, pô, tu tem certeza? Vai ajudar? Vai. Vou trazer. Fui refém dele? Não, eu tenho que... Isso é um trabalho feito de convencimento mútuo, né? Então não existe essa coisa de refém ou de quem traz isso, aquilo, outro. Quando nós trouxemos um jogador é porque houve, no final a palavra é minha, né? Que a responsável sou eu, deu certo o jogador, parabéns pro Robson, deu errado, foi o Robson, porque eu sou o responsável final. No clube existe uma hierarquia, quem manda no clube sou eu pago todo mundo dali para baixo. Então dali para baixo todo mundo tem que estar dentro da minha lógica de gestão, embora eu também tenho que saber que cada um no seu quadrado tem a sua relevância de opinião, tem a sua relevância de especialidade, e que eu preciso também escutar, entender, e aí, em algum outro momento, dar um sim ou dar um não. Presidente, você falou, eu vou permanecer na linha do 7 falando em relação ao Lisca. Naquela última, quando o UOL fez uma sequência de matérias falando do Lisca, de algum comportamento dele, eu conversei com você e você também falou com outros veículos, dizendo o seguinte: olha, o que importa pra mim é se os 3 pontos estão chegando. A impressão que passa pro torcedor é que o Lisca tem carta branca dentro do clube para fazer o que ele quiser, independente de certo ou errado, se o resultado em campo vier. É isso mesmo? Não, claro que não. Tem que ter respeito, todo mundo se respeitar. Agora, não adianta uma pessoa que está lá no UOL plantarem uma notícia para ele de uma pessoa que tem uma certa rivalidade com o Lisca, não é de hoje, né? Vocês talvez até desconfiem quem é. É o Rospídio? Não sei, aí você... Não, Rospídio não, Rospídio é um cara do bem, né? É o ex-assessor dele do Paraná, mas aí o Matheus Costa. Não, eu não vou entrar nos nomes. É algum dos inimigos dele. Porque existe isso no futebol, né? Agora, o problema é o seguinte: eu nunca vi uma repercussão tão grande da saída de um segundo auxiliar. Olha que o Dimas trabalhou no Ceará, saiu e não teve uma vírgula de comentário com a saída do Dimas. O Rospídio é um cara gente boa, decente, bacana, encaixou, o Lisca trouxe ele como seu segundo auxiliar. Quem vai dizer se o Rospídio deve ficar ou não? Sou eu não, foi ele que trouxe. Quando eu disse, Lisca, venha pra cá, ele não sabe nem quem são os auxiliares que ele vai trazer. Ele traz quem ele quer. A equipe, ele retorna, quando eu disse, me interessa o resultado, porque se cair, cai todo mundo, cai ele e os auxiliares dele. E se deu certo, ele fica com os auxiliares dele, que ele quer trabalhar. Agora, os auxiliares do clube, ele pode mexer, os fixos nossos lá, são contratados pelo clube, ele não pode chegar lá e tirar. Esse era um auxiliar dele, fazia parte do time dele, da lógica dele de trabalho. Então foi isso, mas o que me deixou mais, assim, preocupado, né, vamos dizer assim, impressionado, foi com a repercussão que foi dada em cima de a saída de um segundo auxiliar, pouco conhecido realmente aqui, que não tem nenhuma história no Ceará, e que muitos outros funcionários do clube saíram e não deram uma linha, porque ali estava direcionado para atingir o treinador, o Lisca, que estava fazendo um bom trabalho no Ceará. E por isso que eu digo, meu amigo, enquanto ele estiver dando sua resposta, ele vai ser medido por isso, como qualquer funcionário de qualquer empresa. Aqui todo mundo é medido em cima de competência. Ninguém está aqui trabalhando porque alguém vai fazer aqui uma caridade com ninguém. E assim funciona em todo lugar, cobrança e resultado e desempenho. Inclusive, baseado nessa sua resposta, eu fiz esse comentário inteiro que você está fazendo aqui no Trem Bala e na Rádio Povo AM e no Toto Esportivo. Se deu um estradalhaço tamanho a saída de um auxiliar, como se o Ceará tivesse alguma ingerência nisso. Se o Lisca traz funcionário, é da alçada dele, a responsabilidade é a mesma coisa que nós temos em casa um jardineiro, um motorista, um secretário doméstica, uma secretária doméstica,
e resolveu botar para fora. Não serve, vai para fora. Agora, eu acho também, emitir minha opinião, que isso foi o tipo da notícia para desestabilizar o Ceará Sporting Clube. Que foi um estragalhaço tamanho, aproveitando que ninguém fala mais no rosbife. Essa é a minha opinião particular minha sobre isso. Mas eu queria entrar num tema, Robson, que é a questão do seguinte: parece haver pelo menos parte da torcida e alguns amigos que eu tenho que torcem Ceará, é uma falha de comunicação em alguns momentos. Por exemplo, há uma semana teve a questão das camisas que foi repassado, e aí quando o torcedor foi lá comprar, acabou se esgotando e tudo mais. Teve uma outra situação que o Lisca veio aqui no começo do ano, que ele mencionou o caso do Everson, que foi repassado, que primeiramente para a imprensa que o Everson estava com um problema estomacal, por isso não pôde treinar, e o Lisca mesmo afirmou, faltou comunicação do clube, não deixaram não deixaram o Everson falar, e gerou aquela situação. Você acha que realmente está faltando algum tipo de problema na comunicação do clube para a imprensa, de uma maneira geral, para a torcida? Em 300 episódios, faltou comunicação eficiente, competente em 3, e irá valorizar as 3 e esquecer as 297 que foram eficientes. É assim que se faz futebol aqui no futebol cearense. É procurando o erro, procurando a futrica, procurando encontrar uma agulha num paliteiro. Foram 3 coisas absolutamente idiotas, tá certo? Mas que faz uma repercussão para dar uma manchete. Qual é a manchete que tem esse negócio do Everson? Eu, particularmente, nem depois que eu tomei conhecimento, talvez lá na hora alguém disse, o Everson não foi treinar, então diz aí que ele está com disenteria. Ou ele pediu para alguém dizer, eu nem sei o que foi, mas deram uma relevância tão grande para isso, como se a gente estivesse escondendo a bomba atômica. Vai ter uma bomba atômica ali que vai explodir, tá todo mundo. Ou nós vamos assaltar um banco e estamos com um plano aqui secreto. Tá? A mesma coisa com relação ao episódio que você falou agora há pouco, das camisas. Faltou uma palavra ali. Eu disse, faltou uma palavra aqui no teu. É edição limitada. Bota limitada, meu filho. Que aí todo mundo sabe que vai acabar. Mas porque isso chateou demais a torcida. Mas é o que eu digo, das 300 coisas, notícias positivas e comunicações bem feitas, as pessoas só lembram das 3 negativas. Tá? É impressionante como se procura tanto palito dentro de paliteiro e como se valoriza isso no futebol. E as redes sociais, claramente, ficou um instrumento bacana para todo mundo lá sair condenando, maltratando, caluniando, esculhambando todo mundo. E um terreno sem é um faroeste ali. Sérgio, deixa eu aproveitar, só pegando essa linha, porque tem muita mensagem nesse mesmo sentido falando da camisa. Alguns torcedores falando, aí é reclamação deles, não sou eu que tô falando, reclamando da qualidade. Alguns falam que a camisa tinha problemas como se parecesse que não fosse. Enfim, teve algum problema com a Top? Se tiver, recebe dia de volta, troca. Não tem problema. A camisa foi feita, é uma camisa da Topper, autorizada pela Topper, produzida numa fábrica local, autorizada pela Topper. Se a camisa, por um preço menor do que o preço da camisa oficial da Topper, que tem uma qualidade maior. Tinha a ver com logística também, né, Robson, para chegar logo? Tudo, porque senão não saía, porque foi decidido 30 dias antes que você fazia a camisa, numa reunião de uma vez mais que ia promover o jogo. Dizia, vamos fazer a camisa do centenário. Você vai pedir uma autorização para a Topper viu a camisa, autorizou. Se tiver tido algum problema de qualidade, não tem problema, o clube devolve o dinheiro, a loja oficial devolve o dinheiro, com todos os pecados que ela possa ter, que tem vários, que nós estamos também reestudando toda a nossa área de franquia, toda a nossa área de licenciamento. Eu estou com a Fundação Dom Cabral dentro do clube, então nós vamos rever toda a nossa área de comercialização, de marketing, mas se houver, não precisa ficar todo mundo querendo massacrar, como se fosse uma coisa assim absurda, né? Porque pelo contrário, do mesmo jeito tem muita gente reclamando, tem um monte me mandando mensagem pedindo para comprar camisa, e não tem mais a camisa. E eu até disse para uma pessoa que uma vez reclamou, digo, meu irmão, eu tô doido para comprar essa camisa, nem eu que sou o presidente do clube consegui comprar, eu compro a sua. Mas não apareceu ninguém nem para devolver. E se tiver alguém para devolver, por gentileza, vá lá e devolva. E não coloque isso aí como se fosse um cabo de guerra, porque não tem nenhum sentido. Perfeitamente. Passam 51 das 6 da tarde, voltamos a... Você está curtindo Robson de Castro na areia movediça das Frias, mas só pode ser aqui. O presidente do Ceará, Robson de Castro, ao vivo, na sequência Areia Movediça das Frias.
me diz uma fonte do meu maior bem-querer e de minha maior fé de que o articulador maior, presta atenção, Breno, está tendo a matéria da UOL, foi o senhor Rodrigo Pestana. Pastana, que é o desafeto do Lissa. Foi ele a principal fonte do UOL Agência, né? Da Datafolha, do site, em relação àquele episódio do Hospice, do Ceará, etc e tal. Presidente, me bate a curiosidade, aliás, não é só minha, não. É daqueles que não entendem do assunto, entendem mais de economia ou não perceberam na época oportuna. O que é esse contrato que você fez com a Fundação Dom Cabral? Vai servir para quê? Vai orientar, por exemplo, para que os leigos tomem conhecimento do mote do Ceará contratar reforços, do Ceará se tornar um clube, empresa. Qual é o critério, qual é a finalidade e o investimento, presidente? Na realidade, é uma fundação, é uma escola de negócios e trabalha com consultoria, né, profissionalizando o clube ou as organizações que eles atuam, planejando, nos ajudando a fazer o nosso planejamento estratégico, né? No caso aí nós estamos fazendo planejamento estratégico para os 3 próximos anos, que é o do meu mandato, com atuação em todas as áreas. O clube de futebol, muita gente imagina que é aquele dia que começa o jogo ali, aqueles 90 minutos, aquilo ali, no fundo é um pedaço até pequeno de toda a organização, de toda a estruturação, de todo o back office que tem por trás daquilo ali. Ali é a celebração, tá? Ali é óbvio que aquele ali, o efeito do resultado de um jogo acaba dificultando ou alavancando a possibilidade de você fazer o clube crescer ainda mais. Nós temos vários departamentos, né? Tem uma categoria de base, nós temos lá nossa área financeira, nós temos que fazer estratégias comerciais e de marketing, nós precisamos capacitar as pessoas que trabalham no clube, nós precisamos trazer novas tecnologias, nós precisamos desenhar os nossos processos internos para que a gente seja eficiente, para que a gente tenha menos desperdício, para que a gente tenha menos gastos necessários e possamos aplicar mais recursos na atividade fim do clube. Nós precisamos ter mais blindagem jurídica, mais blindagem de forma que a gente consiga dar mais segurança para o clube funcionar e que não venha uma administração eventualmente desastrosa e faça colocar por água abaixo um trabalho enorme que vem sendo feito no clube nos últimos anos. Então, é uma empresa que trabalha com processos, pessoas, projetos, muitos projetos para o clube. Nós estamos desenvolvendo em conjunto com a Fundação. Área de marketing, enfim, área de finanças e estamos juntando todos os gestores do clube, não só a diretoria, como os executivos do clube. Nós estamos aí com um castelão a ser explorado. Nós temos que potencializar isso aí. Como é que se faz isso? Tem que fazer um planejamento. Não é simplesmente receber a chave do castelão e está resolvido. Você tem que trabalhar ali a parte comercial, trabalhar estacionamento, trabalhar bar, trabalhar camarote, trabalhar publicidade, trabalhar ativações, trabalhar, quem sabe, nome de setores. O setor tal do Ceará vai se chamar, em vez de se chamar inferior, norte, será o nome de uma empresa que vai dar a publicidade para aquele setor. Nós precisamos trabalhar, vamos supor, ativações em determinado setor do clube, por exemplo, a área premium poderia ter ali uma série de atividades e aquele ser um preço muito mais VIP, diferenciado, para quem vai assistir o jogo com a família e quer levar o filho para brincar também, para ter a parte lúdica do filho, para a esposa também ter seu espaço. Então nós temos que criar todo um planejamento para isso, não é? O futebol é uma grande empresa, é um grande negócio, tem que ter muita organização, tem que ter muita competência, muita profissionalização e que muitas vezes o próprio torcedor da arquibancada só está vendo acha que o clube é só aquilo que está ali. Olha o exemplo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense hoje, a gente sabe que existem as 12 potências, são os 4 clubes do Rio, 4 de São Paulo, os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul. Mas olha como está ranqueado o Atlético Paranaense. Olha o tamanho da receita do Atlético Paranaense. Olha o tamanho de profissionalização e o tanto de crescimento desse clube fora dentro de campo. Atual campeão da Sul-Americana. Estádio próprio, e não referência. Depende de emissora de não TV. depende. Como é que ele conseguiu ser sustentável?
Quantas consultorias internacionais e nacionais ele contratou? O Vavá, que você comentou aqui que não sabe para que serve. Alô, Vavá, presta atenção. Coitado, Vavá, cuidado, Vavá. Faz Não está atenção. mudando. Vai se capacitar também, cuidado. Presidente. Então, assim, isso é importante para você transformar o tamanho do clube. Nós atingimos, nós estamos batendo no teto do que podíamos fazer sozinhos. Nós temos agora que precisar de novos apoios administrativos, operacionais, de estratégias de consultoria para a gente dar uma alavancada e o clube poder sair para virar daqui a pouco, quem sabe, um Atlético Paranaense está bem ranqueado, está entre os 10 maiores, está sempre disputando a Libertadores, está sempre tendo a capacidade de alavancagem para fazer contratações de jogadores até mais caros, fazer mais investimento na base, fazer mais investimento, enfim, em infraestrutura. Em resumo, você está preparando o Ceará para o futuro que está bem ali. É isso aí. O Ceará será um clube empresa alta administrável daqui a 3 anos. Não precisa ter presidente rico, pobre, não interessa. O time vai ter, o clube vai ser uma empresa que vai ter as suas dimensões traçadas desse estudo da fundação. É o futuro que está chegando. É isso aí. Tem que fazer isso. Não vai para frente. Não tem vai jeito. Já. Aliás, eu só aproveitando, né, veio uma pergunta, só um complemento. Essa previsão é vista se o time permanecer sempre na Série A? Porque, por exemplo, se cai para a Série B, aí você perde muita receita, e aí, no caso, mudaria essa ideia? Não mudaria não. A ideia é Independente, continuar com a fundação os 3 anos. Sim. Né? Eu acho que a gente chegou num momento assim do clube que a gente deu alguns saltos também com essa nossa passagem a permanência, com essa né? nossa permanência. Primeiro ano foi um ano ainda um pouco de fazer a transição do orçamento anterior, ainda suado, ainda com muita dificuldade, né? Então o ano passado também foi um ano que a gente não teve muita, como é que chama, poderia chamar aqui, Receita. muita disponibilidade financeira, tá? Muita gente mencionou isso, faltou um pouco de ousadia, né? Fomos responsáveis. Sim. Sabe? Fomos responsáveis, porque senão a gente tinha caído como o esporte caiu. Sim. Caiu quebrado. Com problemas, né? Me desculpe a torcida do esporte, como caiu Vitória que caiu quebrado. Então, nós não podemos fazer isso. Podemos até cair, mas jamais quebrado, porque aí a gente volta. Sim. E a dificuldade para eles vai ser muito maior. Mas nós não vamos cair, para começar. Nós não vamos cair. Segundo, nós somos responsáveis, cirúrgicos, tá? Cirúrgicos. E, claro, um primeiro ano de Série A, todo mundo sente. Todo mundo que sobe sente. Esse segundo ano, a gente está um pouco mais forte, um pouco mais fortalecido. Os riscos são grandes também, porque nós não somos favorito a nada. Nós estamos sempre disputando ali os 8 clubes que estão brigando na parte de baixo da tabela, tá? Mas nós estamos mais fortes. Isso é fato. E a gente vai fazer, se Deus quiser, uma campanha melhor. Presidente, em cima dessa questão que você falou, da responsabilidade financeira, de não dar um passo maior do que a perna, você falou que esse ano ia fazer até uma loucura para trazer o Marinho. Ele acabou não aceitando, depois você disse, ainda bem que ele não aceitou, porque era uma loucura muito grande. Eu queria saber hoje, claro que eu sei que não são todos os jogadores que poderiam vir nessa faixa, mas se fosse trazer 1 ou 2 jogadores diferenciados, qual é o máximo que o Ceará consegue pagar para um jogador hoje? Eu sei que você disputou, por exemplo, o Rafael, o rapaz que foi lá pro Inter. O Sobis, né? Olha, na verdade, nós mudamos um pouco de patamar, né, em relação ao ano passado. Isso é fato, né? Nós fizemos investimentos aí, a aquisição do Wesley. Nós fomos na contramão da lógica natural, que é o Japão tirar um jogador do Ceará. Nós fomos tirar um jogador do Japão. Comprar um jogador do Botafogo, na lógica natural, o Botafogo comprar algum jogador nosso. E nós pagamos à vista, diga-se passagem, o Botafogo, né, e o Paysandu, por exemplo, que eram os donos de direito econômico do jogador. E enquanto que queriam comprar nossos jogadores fiado. E eu digo, fiado eu não faço, porque eu sei que vou ter dificuldade para receber. Aconteceu o problema na aquisição inicialmente do Everson e do próprio Felipe Jonathan. Porque se eu tenho capacidade de alavancar financeiramente e fazer o pagamento, por que é que o Santos não teria? Um clube que tem muito mais receitas do que o Ceará, que tem muito mais contratos de vultas maiores, que ele podia levantar o dinheiro. Eu não precisei levantar o dinheiro, eu tinha o dinheiro. Eu tinha o dinheiro em caixa, né? Então, e outra coisa, também tem uma lógica. Nós estamos pagando o salário dos jogadores dentro do mês. Não é no mês seguinte, não é no 5º dia útil. É antes. Não. Não. Mudou então. Os funcionários do Ceará estão recebendo seu salário dia 28.
Viu? Dia 28 estão recebendo seus salários. Antes do final do mês. Nós estamos pagando jogador dia 30, no mais tardar imagem. CLT dia 30, imagem no mais tardar dia 1, dia 2 ali. Que é uma coisa absolutamente fora do normal. E, inclusive, se você levar em consideração os clubes da Série A. Ninguém, os que pagam em dia, pagam dentro do mês seguinte. Nós estamos pagando dentro do mês. Então, isso tudinho gera uma lógica interna de autocobrança. O sujeito se cobra. Olha, se eu estou recebendo no dia, como é que eu vou aqui não me doar, não dar o meu melhor? Então, eu não tenho ninguém dentro do clube sem dar o seu melhor. Todos estão dando o seu melhor. Se o resultado vier ou nem, aí é questão de competência, de qualificação, de melhorar alguns aspectos, tá? Agora, eu também não temo assim fazer um investimento no jogador muito, muito além do patamar financeiro, porque isso traz constrangimentos dentro do clube, tá? Para os jogadores que estão lá dentro. E também, às vezes, o jogador não vai dar a resposta. Tem que ter muita convicção. No caso do Marinho, especificamente, é uma convicção que eu tinha. Rapaz, poderia ter feito uma loucura no Marinho, poderia. O Marinho jogou aqui, tem uma identidade com a torcida, tem uma identidade com o clube, e o Marinho eu sei que vai resolver. A não ser que ele tenha uma lesão, que é o risco seria esse. Às vezes você vai trazer um jogador que tem um certo nome, mas às vezes ele chega aqui e não tem identidade com a torcida, não tem identidade com o clube, né? E aí você cria o risco. Então, no caso dele especificamente, era uma loucura que eu ia fazer, não deu certo, não por nossa culpa, foi o Marinho que apostou que ele iria ser titular do Grêmio. Na verdade foi essa. Ele apostou e eu acho que ele está até como titular agora do Grêmio. Ele conseguiu o espaço dele lá. Sim. E a coisa aconteceu e eu digo assim, bota na mão de Deus. É porque não vê, porque mas o teto hoje do clube, qual seria? Mas o teto assim, hoje o Atlético Paranaense tive uma conversa com o Petralha, estava conversando com ele no telefone sobre assuntos gerais, e o teto lá está 150. Né? O nosso nosso é teto um pouquinho maior ali do que o dele, do que o Atlético Paranaense. Talvez ele tenha muitos jogadores ganhando 150. Eu não tenho tantos ganhando 150, entendeu? Eu tenho até alguns ganhando um pouco mais. Mas na média geral, a nossa folha é menor do que a deles. No total, a nossa folha é melhor que a deles. Então, mas aqueles que vêm ganhando um pouco mais, porque também a gente sabe que tem uma outra resposta. Essa loucura que você falou e volta a falar do Marinho era algo de torno de 450 mil por mês. Outra coisa, quem falou foi gente ligada a você. Eu não vou dizer nome, mas ligada a você, da sua maior confiança. Se o seu nome, você não tem mais confiança nele. Só com o ataque do Ceará, Leandro Carvalho, Wesley e Roger, vale R$500 mil. Folha do Ceará, 2.275.000 hoje. Bom, você confirma, se quiser, desmente. Gostaria que você vai querer desmentir, né? Mas a pessoa é da sua confiança. É próximo disso aí, não é muito longe. Na Série A, ano passado a gente terminou o ano com a folha aproximadamente de R$2 milhões, bruta, né? Ano passado. Jogadores e funcionários? Não, só jogadores. Falando só de jogadores. Esse ano essa folha já começou maior porque a gente investiu mais esse ano no começo do ano. Tinha capacidade de investimento maior. Eu tinha condição de fazer isso. Houve vendas, né? Houve vendas, O orçamento foi melhor esse ano. Nós fizemos bons contratos com a Globo Esporte Interativo, que ano que vem a gente não tinha... Era o primeiro ano, não tinha tanta... não era tão bom o contrato como é o desse ano, né? E além disso, teve as negociações, as vendas do clube, teve também a questão da gente ter praticamente eliminado o nosso passivo. O Ceará hoje, eu estava dizendo para o Petralha, do Atlético Paranaense, estou devendo R$8 milhões a Profut, parcelado em dia. Quer dizer, o que é isso? No futebol zero, o Bahia deve 170 milhões, o Atlético deve dever uns 200 milhões. O que é R$8 milhões? Ele disse, você não deve nada. Eu digo, e a minha ideia é eu entregar o Ceará com passivo zero. Vai ser inédito, vai ser um case nacional, passivo zero. Aí está pertinho, né? Então, setembro nós já estamos terminando de quitar agora. Faltam 4 parcelas. Faltam 4 parcelas para o setembro, para liquidar aquilo que era impossível, inviável, uma loucura. Olha o equipamento que está ali. Agora nós temos que melhorar o quê? Metodologia, processo, profissionalização. Aí a gente conta com a ajuda de outros players para a gente fazer. O setembro já se pagou.
Soma aí as vendas que nós fizemos de garoto que veio de setembro, ele já está pago. Ele se pagou. Foi na fase 8 milhões de setembro, em números. Porque ele veio, mas só no Arthur e no Não Felipe estou falando, Jonathan, né? falando o investimento no setembro. Foi nessa faixa? Foram. Imagine, vamos 54 parcelas. atualizar isso para hoje, né? Como hoje a parcela está em torno de R$120 mil, tá? Começou em 80, né? 70, né? Imagina aí 72 parcelas isso aí. Então atualizado, na época era 80, como tu aceitou o contrato era 80, vem corrigindo, a parcela está em R$120 mil aproximadamente. Aliás, eu vou dar uma sugestão para o presidente, para ele levar para o departamento de marketing. O torcedor do Ceará, muitos torcedores do Ceará, eu estou falando, não são os ricos, né? O próprio torcedor não conhece o espaço cultural do Ceará, não conhece. Não conhece o CETEM. Teve um amigo meu que veio de fora e eu disse, rapaz, o CETEM é mesmo, é. Não conhece, torcedor do Ceará não conhece, porque não tem guia, visitas programadas, não tem uma espécie assim de levar esse torcedor para o CETEM, passar uma manhã lá para conhecer o que é o Ceará, a fábrica de crack que já rendeu o Ceará 2 grandes frutos. Ô Sérgio, eu fiz o cálculo aqui, ó, pelo que o Robson falou, daria em torno de 9 milhões e 600, né? Só o Arthur e o Felipe Rapaz, ainda dá foram troco. 12 da sobra, né? Isso é a preço de hoje, né? A preço de hoje. Mas na época deve ter sido algo em torno aí de 6 e alguma coisa. Na época eu me lembro, era 6 milhões, e era um lá foi em 2014 o Ceará comprou. Foi um alarde danado, é muito dinheiro, tal, 6 milhões, na época o contrato foi assinado em fevereiro de 2014. Voltamos já já, você está curtindo o presidente do Ceará, Robson de Castro, aqui nas Frias do Sérgio. Presidente, me diga uma coisa, mate-me aqui, refresque minha memória. 2011 você era vice-presidente ou era diretor de futebol do Ceará? Era futebol. diretor de futebol e vice-presidente. 11, 12, 13, 14. Certo, ótimo. O Roger passou nessa época pelo Ceará, presidente, trazido pelo Mancini. Foi uma contratação caríssima, me lembro bem, trouxe o Roger do Japão, demorou a estrear por força de regularização, ele jogou agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Foi um fiasco, presidente, fez 2 gols. De lá para cá, eu tenho acompanhado a trajetória dele, ele só esteve bem no Botafogo. Verdade, Breno? Verdade. Foi no ano passado para o Internacional, não foi bem. Foi para o Corinthians, não foi bem. E eu sempre tenho dito aqui, ele corre, a turma até ri aqui comigo, sabe? Ele corre, ele luta, ele se desloca, né? Se esforça, sai com a camisa suada, mas não faz o principal, que é gol. E eu estou sentindo, presidente, e você também deve estar sentindo, que você é um muito inteligente e perspicaz, que a torcida começa a pegar no pé dele. Afinal de contas, é o maior salário do Ceará, é um homem encarregado de botar a bola para dentro do gol e não tem conseguido. A paciência do Ulisses eu não sei. A sua, presidente, vai até quando? Bom, vamos lá. Primeiro, o cara que jogou nos clubes que o Roger jogou, é possível que só o Ceará esteja vendo, né, diferente. Eu vou aqui até abrir aqui para ver aqui quais são os clubes que ele passou aqui, que eu já perdi foi as contas, tá? Mas se quiser a gente lembra aí. Lembra, Teve né? Inter, teve Corinthians, teve Vitória, teve Sport, teve São Paulo, Botafogo, Ponte Preta, onde ele foi muito bem, aliás. Enfim. Bom, enfim, esse currículo aí não é de alguém que não serve, né? Sim. Segundo, eu acho que ele tem feito bons jogos. Realmente, ele não tem feito tantos gols, mas ele tem feito bons jogos. Inclusive, todo o jogo mesmo contra o Corinthians que nós perdemos aqui, ele fez uma bela partida, tá? Está num momento em que a bola não está entrando, mas daqui a pouco ela vai entrar. Tem que ter um pouquinho de paciência. Você vê que ele está participando dos jogos, ele está fazendo o pivô, tá? Ele está fazendo o jogo apoiado, ele está fazendo, enfim, a marcação ali da primeira bola que sai do time adversário. Ele está contribuindo para o time. Nem sempre. Aliás, quais são os centroavantes que você vê no Brasil aí? Muitos atacantes aí também não estão fazendo gol. O número 9 não estão fazendo gol, mas estão facilitando o jogo para outros jogadores. O 9 normalmente é um jogador muito marcado, né? Quem faz mais gol como camisa 9 hoje é bola aérea. A maioria. Né? Você vê até com o Gustavo. O Gustavo é isso. O jogo dele é bola aérea. Né? Então,
tem um modelo de jogo que tem que levar em consideração. Né? O modelo de jogo dele já é outro. É um jogador que faz o pivô, que ajuda com a chegada dos jogadores de lado, com um jogador que vem central. Então é outro perfil. Né? E daqui a pouco ele vai também fazer os gols. Mas essa inquietação é natural do torcedor, é natural. Muito mais porque nós perdemos para o Corinthians, que até então ninguém estava falando nada. Mas perdemos para o Corinthians, aí evidentemente, aí você passa 2, 3, 4 dias querendo crucificar alguém, aí escolhe alguém, uma hora é o goleiro, outra hora é o atacante, outra hora é o treinador, outra hora é o presidente. Né? Tem que ter maturidade para isso. Não vinha fazendo gol, não é só contra o Corinthians não, presidente. Outros jogos também não vinha bem, não foi bem contra o Foz, não foi bem contra o Sergipe. No Foz quem foi bem? Não foi bem contra o Atlético. Foi bem contra o Foz. Aquilo ali não é um campo de futebol. Aquilo ali, você vem pela televisão, vai lá, você entra no campo. Então sua paciência continua. Claro, é um jogador de alto nível. O jogador que jogou nesses clubes que eu colocado aqui, não é qualquer jogador. Jogador que tem valor de mercado e que se não viesse para o Ceará, estava no Goiás. Se não tivesse no Goiás, estava Tinha 3 clubes atrás dele. Atlético Mineiro, você falou? Tinha 3 clubes, Atlético Mineiro, inclusive, ligou para ele na véspera, tinha fechado com a gente. Aí quando vai para lá, diz, o presidente perdeu o Roger, porque essa é muito fácil falar, comentar, né, e apontar. Agora, se o jogador tivesse para outro canto, aí tinha dito, perdeu o jogador para fulano, perdeu o jogador para cicrano. Não é assim, tem que ter um pouquinho de paciência. Estão começando o campeonato, ele chegou depois dos demais, tem adaptação, tem entrosamento de equipe, né? Vai ter um momento bom, vai ter um momento ruim, como tem todos os jogadores, todos passam por um momento bom ou ruim. Ele está bem, ele não está conseguindo realmente fazer os gols, mas não é só ele não, nosso time ultimamente não tem sido efetivo. Jogo com o Corinthians, pega os números do jogo, o Minhoca gosta de 16 finalizações. Fizemos um gol. Isso. Aí você pega o Corinthians, fez 4 finalizações, fez 3 gols. Mérito deles, a qualidade individual lá dos caras fizeram o gol. Mas os caras foram atropelados para o Ceará, pega posse de bola. Exato. Pega o nosso time em campo. Até o nosso segundo gol, tava todo mundo assim de boca aberta vendo o time jogar. E tava mesmo que eu tava no camarote, na frente do camarote tinha algumas pessoas que são pessoas do futebol, né? Ex-jogadores, pessoal que trabalha com futebol, um ou outro empresário que vê time grande, os caras, poxa, o time tá demais. O nosso primeiro tempo foi um negócio assim, absurdo. Não tinha o que você chegar no intervalo e dizer que tinha uma coisa errada. Só que aí, Robson, aproveitando... Apesar da lama. Sim, apesar desse detalhe, realmente o começo da partida foi bem complicado, porque as condições do gramado não eram as ideais. E o Corinthians ganhou do São Paulo, ganhou do Palmeiras e empatou com o Santos. E está numa crescente, porque o Carlini finalmente encontrou e arrumou o time. Sim. Nós não estamos jogando contra aquele Corinthians que jogou com o Ferroviário, não. É outro Corinthians bem diferente. Só que aí, aproveitando exatamente essa questão, são 6 jogos que o Ceará vem repetindo praticamente o mesmo tipo de jogo, criando muitas possibilidades, perdendo diversos gols. E se a gente for comparar com o ano passado, a torcida, eu acho que o receio, e muita gente perguntou aqui, e o André Yuri, o Lucas Batista, todos perguntando sobre isso, que é o seguinte: ano passado o Ceará tinha uma equipe titular que era muito boa, Arthur, o Calisson, o Quixadá, o Leandro Carvalho, e as opções de banco não resolviam. Quando entrava, o torcedor já ficava, lá vem o Reina, não vai resolver, lá vem o Felipe Azevedo, não vai resolver. E eu acho que a preocupação hoje da torcida está muito em alguns jogadores que hoje estão no elenco, que não estão resolvendo. E aí eu vou citar uns que foram listados aqui pelo torcedor. Feijão, o Willi, João Paulo. Tem um outro caso que muita Acabou, gente... né? Acabou, né? Mas nós temos 30 jogadores, você falou 3. Me dê mais 10 aí. Não, pois é, mas... É a cor dos 3. O cara pega 3 nomes em 30, o cara pega 3 falhas de comunicação em 200 e cria isso a polêmica. Rapaz, nós estamos com elenco, nós estamos com meio de campo hoje. Olha os 6 caras que nós temos no meio de campo hoje do Ceará. Qual foi a época da Força que o Ceará tinha? Ricardinho, Bachola, Wesley, Chico, Quixadá e Sobral. Desafio. 6. Né? Olha o nível dos nossos laterais, olha o nível dos nossos zagueiros. 6 volantes também. Agora, quem foi que saudou no passado? Arthur, né? E o Arthur também passou uma épocazinha que não conseguia guardar a bola, viu? Do mesmo jeito que o Roger tá aí. Tava até criando um mal-estar também, né? Como ele era da base, sempre tinha um carinho maior. Arthur, nós não estreamos em Quixadá, nós não estreamos o Wesley, nós praticamente não estreamos o Leandro. Esses 3 jogadores aqui praticamente não jogaram, gente. Pelo amor de Deus. Aí você pega 3 jogadores que a torcida pegou no pé,
Calma, Não, mas calma que o Marinho passou 2 meses aqui levando paulada na cabeça. Sim. Não, mas Marinho. a pergunta do torcedor, Robson, é só o seguinte, tipo, há algum tipo de investimento para a Série A ainda, de trazer jogadores, e aí esses jogadores... Se que foram necessário, citados- sim, claro. Mas nem por conta disso vamos antecipar as coisas. Vamos deixar as coisas acontecerem, vamos deixar as coisas fluírem. Jogadores tiveram pouca oportunidade, poucos minutos. Né? O Feijão teve poucos minutos, jogou algumas partidas. Calma, não posso condenar o cara. Olha, ele sai daqui, vai para outro clube, aí diz, rapaz, deixaram o cara sair, foi para outro clube. Temos que ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de cuidado, né? E não vamos atropelar o processo. Nós estamos com um baita time em relação ao começo do ano passado. Pode os resultados não virem por 1000 variáveis que o futebol tem. Mas elenco, nós temos um baita elenco. Se você mandar aqui escalar o time, todo mundo vai ter um time diferente. Tem gente que defende que o Sobral é titular absoluto. Vai tirar quem? Tem gente que defende que E aí, o Chico vai jogar e o Leandro não vai? Porque se jogar Bachola, Ricardinho e Foi Chico, o clássico passado. e se botar o Leandro, tem que sair alguém. Sim. Né? Tem que sair. O Ricardinho tá muito bem. É o cara que você pega a quilometragem do Ricardinho em campo, a dinâmica que ele tá dando ao jogo. Então, assim, nós precisamos melhorar? Claro que precisamos melhorar. Nós precisamos ser mais efetivo? Temos que ser mais efetivo. Nós precisamos fazer gol? É isso que está faltando. Mas a gente está muito mais próximo da solução do que dos problemas. Presidente, você É falou... só um detalhe, reforçando o que o presidente está dizendo, o elenco do Ceará hoje é de 29 jogadores, estou falando profissionais. 3 goleiros, 4 laterais, 5 zagueiros, 6 volantes, Edinho, Fabio, William Oliveira, Pedro Quim, Juninho e Alemir, 6 meias, Chico, Bachola, Ricardinho, Sobral, Oeste, Juninho de Xadá, e 6 atacantes. Roger, Matias Mendes, Ricardo Bueno, João Paulo, Vitor Feijão e Ilha. Acho que esqueci de um aqui. Né? Mas, presidente... 4 agora... laterais, 4 zagueiros, tal. Agora há pouco o Thiago citou 3 jogadores, vocês são 3 em 30, mas vamos lá. Mas os 3 são de um setor só que é o ataque. Eu tô vendo aqui no site, o seu ataque tem 9 jogadores. Se você tirar esses 3 e mais o Alex Amado que não joga, é a metade do ataque. Então, assim, a gente tem que entender também, dá a impressão Vamos que a lá. gente tá aqui catando. Mas nós estamos Eu vou falando de acabar metade com do esse ataque. site, botar meia e ataque. Tá. Hoje não existe mais essa Eu coisa. sei, mas deixa eu... Só um minutinho aqui. Não existe mais esse negócio de meia e atacante. Hoje é função. É o meia que joga centralizado, é o meia que joga pelo lado esquerdo e o meia que joga pelo lado direito. Considere os meias e atacantes tudo num bolo só, porque nós jogamos no 4-2-3-1. Aqueles 3 homens que estão ali são atacantes e meias. Pode ser 2 meias, pode ser 2 atacantes, pode ser um meia e 2 atacantes, pode ser 2 atacantes e um meia. Então ali, pode ter certeza que nós temos peça suficiente para jogar ali. O que a gente tem, agora você disse assim, Robson, jogador de profundidade. Nós temos mais o Leandro, que faz profundidade, mas nossos laterais fazem profundidade. Os nossos 2 laterais fazem profundidade, Samuel e João. Então, assim, não vá por aí pelo site, não, porque Eu sei, você pegar o site da maioria dos posição. clubes já está juntando isso aí para acabar com esse debate, porque isso já gera um debate sem necessidade. Porque, por exemplo, o 4-2-3-1, quando o pessoal que está nas pontas sobe e o central também sobe, vira um 4-2-4. Você tem uma linha de 4 na frente, você consegue. Pois eu quero fazer que você isso, né? bote o time do Ceará, sabendo que você tem. Eu vou dar aqui 8 nomes para você e você vai escolher 3 dos nomes, porque só joga 3 ali. Ricardinho, Bachola, Chico, Wesley, Quixadá, Sobral, Leandro, Carvalho e Roger. Né? Vai jogar quantos aí? 4 desses 8. 4. Vão ficar 4 no banco. Não, claro, eu entendo. Então, o que assim, você tá falando. podemos jogar sem um centroavante. Sim, pode. Eu posso colocar o Leandro flutuando lá na frente, jogar o Quixadá pelo centro, pelo lado esquerdo o Bachola, pelo lado direito o Leandro. Leandro, Bachola, Quixadá, Leandro, Quixadá, Bachola e, aliás, Ricardinho ou Wesley, Quixadá, Leandro e Bachola. Esses 4 jogarem. Quem é que tem esse time? Quem é que tem esse time? Então não é bem assim. Talvez a gente precise de um jogador de velocidade, E aí a pergunta aqui do Vinícius Carvalho, que eu vou combinar sem considerar ela, que os outros podem crescer, né? certo? Eu vou fazer a pergunta aqui do Vinícius Carvalho e combinar ela com a pergunta deixa eu ver aqui rapidamente, do Marcelo Machado, que são praticamente a mesma coisa. O primeiro, o Vinícius, pergunta o seguinte: se você está pesquisando a contratação de mais um centroavante e se existe a possibilidade de contratação do Leandro Pereira, que é o Leandro Banana, ou o Edson Cariús, e o outro faz a mesma pergunta, mas fala ainda que o contrato do Romário, segundo ele, vence em maio, se você vai renovar com o Romário. O Leandro Pereira não está jogando nada do São Caetano. Nada, absolutamente nada. Quem? Leandro Pereira.
Não, o Leandro Banana que ele falou, não foi? Não é o Banana, não, esse? Não, mas ele tinha ido pro... Não, ele tá do exterior. Tá do exterior. Ah, então esse Leandro Pereira Não, o o Leandro Pereira, eu fiz uma proposta para ele, Ah, tá bom. também assim, uma proposta bem interessante, né? Na época ele preferiu ir para fora. Que foi pelo Chapecoense. Bem interessante, mas muito interessante mesmo, ele preferiu ir para fora. Tá? Então esse aí tá fora, tá ganhando lá muito dinheiro, né? O Romário termina em maio, né? Então nós temos que ver aí como é que as coisas vão caminhar até lá, né? Nós temos que avaliar os 4 da posição, né? Ele e o Amado, né? O Amado também até maio. Maio. Mas eu digo assim, os 4 da posição, Sim. que é Roger, Matias, Bueno e Romário. Então esses 4, né? Então vamos avaliar aqui dos 4. Citaram o se Cariús. tiver que trazer mais alguém, é óbvio que alguém vai ter que sair. Não vai ficar com 5, vai ficar com 6. Né? Mas isso aí tem que ir com um pouquinho de paciência e calma. Nós estamos muito interessados que as coisas deem certo. Tem que só ter um E pouco ele de citou o paciência. Cariús também. Quem citou? A minha pergunta, ele falou Pois do é, Romário do... o Cariús. Olha, Cariús, todo não mundo pede o gosto. Cariús, aí traz o Cariús. Vamos dizer que não funcione, fica todo mundo esculhambando porque eu trouxe o Cariús. Eu não estou dizendo que. Não estou falando mal do rapaz, nem bem. Eu estou dando como exemplo. E o que é que há de verdade Tudo é uma nisso? aposta, né? No futebol. É uma aposta. O cara que dá certo, o cara não dá certo. Né? O Luiz Otávio eu trouxe, estava caindo, caiu para a Série C com o Sampaio Corrêa. Como anunciei ele, o mundo acabou na minha cabeça. Eu trouxe o Luiz Otávio. Hoje é ídolo. O negão lá. Soberano. Né? Soberano, total. Joga em qualquer clube do Brasil, mas tá com 3 anos que eu tenho que trazer esse cara, mas ninguém Tentaram queria já ele. tirar ele do Ceará esse ano, né? Hein? Tem uma história que tentaram já proposta. tirar... O clube tentou tirar ele do Ceará esse ano, né? Tentou, eu tive que fazer investimento no Luiz Otávio. Entre aquisição de direitos econômicos, comissões e luvas, eu gastei R$1 milhão para manter ele aqui. Caramba. Quanto, doutor, repete. R$1 milhão. Ele é no Luiz Otávio. Tá certo? Para manter ele aqui. Ah, é porque não contratou. Isso não é uma contratação, não? Não, sim, claro. Isso é o peso de uma contratação de nome, né? E tem outros que eu não vou citar aqui, mas tem outros que aconteceu isso, que eu tive que estavam em casa, mas eu tive que gastar para o cara não sair e para eu adquirir mais direito econômico e manter e fixar o sujeito aqui. A gente volta daqui a pouco. Samuel é um exemplo. Gente, 1 minuto, a gente volta daqui a pouco nas frias do Sérgio. Vou pedir ao presidente para ser mais rápido aí, de objetivo nas respostas, não é por outra coisa não. Claro que ele está bombando, está sendo muito aberto, está sendo muito franco, verdadeiro. É em função do tempo. Eu tenho aqui ainda 30 perguntas, o Breno tem 20, o Jota tem 25. Obviamente não vai dar para fazer todas as perguntas. Presidente, plagiando Breno Rebouças, 2 em 1. Ceará, na busca do tri, estaria disposto a não se empenhar tanto para vencer o Ferroviário só para não dar vez ao arqui-inimigo, rival, digo. Segundo, saída da Caixa, qual o patrocinador master que você tem visto? Ferroviário. Patrocinador Master, nós estamos buscando, né? Conseguimos agora para o jogo do Corinthians um patrocinador. Para substituir a Caixa é difícil, né? Pelo valor, pela vulta, que era o patrocínio, mas temos recebido alguns contatos. Acho que até o brasileiro nós vamos conseguir alguma coisa interessante. Com relação ao que você falou? Ferroviário, o jogo. Em bolsa do tri. O Ceará é um time que entra em campo para jogar e para ganhar. Esse time de homens. Não dá para você chegar lá e dizer que vai. Você lembra, inclusive, em 2016, que houve uma situação um pouco esquisita e no Campeonato Estadual nós ficamos fora. Tinha um jogo da Copa do Nordeste. Se o Ceará perdesse, o Fortaleza estaria fora da Copa do Nordeste. O Ceará fez o quê? Ganhou do Sampaio. Nosso conceito, a nossa lógica, a nossa moral, nossa ética é só entramos em campos para vencer. Nossa missão é vencer em campo. Em nenhuma hipótese nós vamos sair desse eixo, porque isso tem sequelas. Se a gente fizer diferente disso, vai ter sequelas. 2 em 1, Breno. Vamos lá, 2 em 1 então. Muita gente perguntando sobre o mesmo assunto. Eu vou resumir a um ouvinte, que é o Thiago Alisson. Ele está perguntando aqui sobre o marketing do Ceará. Ele está achando que o marketing do Ceará está aquém, que não está funcionando. E uma outra pergunta que vem aqui do ouvinte Thiago Lúcio. Ele quer saber o que é que você pensa sobre as críticas às lojas Sou Mais. Se você pensa em ampliar, colocar em outros lugares. Essas 2 perguntas. Bom, a pergunta é uma só, tá? Estão confundindo um pouco marketing com a parte comercial, etc. Nós temos terceirizado há muitos anos, tínhamos, né, licenciamento de produtos, programa sócio-torcedor, bilhetagem e franqueamento e franquia.
Nós estamos revendo todos esses contratos. Chegou no momento que a gente precisa ser muito melhor, muito mais eficiente do que nós fomos. Nós trouxemos de volta para o clube toda a área de licenciamento, contratamos um profissional para cuidar disso. Tá iniciando esse processo para a gente voltar a ser um clube forte em licenciamento de produtos. Na parte de programa sócio-torcedor, nós fizemos já uma revisão do contrato e impusemos uma série de exigências à contratada para a gente ter uma resposta melhor do programa, tá? Inclusive na área de tecnologia. Da mesma forma, em bilhetagem, que diz respeito ao acesso do torcedor dentro do estádio, exigimos uma série de intervenções em tecnologia. Nós queremos tecnologia de ponta, não abrimos mão. Com relação às lojas que são franquias, nós estamos trazendo para o clube vai ser o franqueador, não vai ser mais terceirizado. Nós é que vamos franquear as empresas. E nós queremos ampliar nossa rede de franquias, tá? Nós queremos ter lojas, mais lojas nós temos. Nós contratamos uma consultora em franquia, especializada, renomada, tá? Estamos fechando esse acerto com ela, vamos já anunciar. E ela vai vir aqui para desenhar um novo conceito de lojas, de franquias, para enfim, para termos as lojas oficiais de ponta. Nós temos que ter uma loja modelo. Eu quero atendimento, funcionários sorrindo, rapidez, celeridade, pouca gente. Não precisa ir na loja, por exemplo. Não tem sentido o cara ir na loja para fazer o sócio torcedor. Faz pela internet. Vai para a loja para comprar. Tem que ter estoque. Tem que ter quantidade suficiente de camisas, de produtos suficientes para atender o consumidor, o torcedor. Eu me irrito com isso, porque essa crítica vem toda em cima do clube. Tá? Já que está vindo em cima do clube, eu vou rever todos esses contratos. Eu estou revendo esses contratos e estarei profissionalizando esses setores. Claro, se as terceirizadas quiserem manter os seus contratos vigentes, vão ter que se adaptar ao regramento, aos conceitos, às exigências que nós queremos para satisfazer, para deixar o nosso torcedor satisfeito, feliz e orgulhoso quando for na sua loja, quando for ao estádio, quando for adquirir um produto oficial. Robson, a questão, deu para perceber no jogo do Fortaleza contra o Ceará, no jogo passado, que alguns ingressos não foram vendidos porque estavam destinados, no caso do Fortaleza, para a torcida organizada, para o sócio torcedor. No Ceará, há alguma previsão, porque foi pensado em fazer check-in para a Série A, algum tipo de planejamento para se estabelecer uma quantidade até uma determinada data antes da compra para comparecer à partida? Ou, no caso, não está sendo feito nada sobre isso? Não, está sendo feito. Estou inquieto com isso. Isso me tira algumas horas de trabalho por dia para repensar toda essa logística, sabe? Isso é muito ruim, porque nós temos aí 2.100.000 torcedores do Ceará, segundo pesquisa de todos os institutos né, maior torcida do estado. 500 mil à frente do nosso rival, né? Nós temos que chegar nesse consumidor, nesse torcedor e trazer ele para perto do clube, para ele estar no estádio, para ele estar nas nossas lojas oficiais, para ele estar no programa de sócio, para estar vivendo as coisas do clube. Olha, Dia dos Pais, qual é o presente que ele tem que pensar para dar para o pai dele? Algum produto oficial do clube. Nós temos que fazer ele pensar isso, né? Dia dos filhos, da criança, dos Natal, namorados. do namorado. Ou seja, nós temos um universo de consumidores, torcedores, clientes, mas nós não estamos sendo competentes para trabalhar com esse público. E nós precisamos mudar isso, né? E chegou a hora de mudar isso. Não pode passar de agora. Por isso nós estamos revendo toda essa logística, essa operação. Estamos exigindo mudanças. Se for preciso a gente ter que romper contrato, nós vamos romper, mas nós precisamos dessa eficiência. Não cabe mais. Nós chegamos num tamanho de clube, nós estamos com um nível de profissionalização interna, que quem tiver que trabalhar para o clube ou com o clube, tem que trabalhar com excelência, com grande desempenho. Presidente, duas em uma, um mistério enorme em torno do número de sócio-torcedor do Ceará. Por qual razão nunca todos vocês escondem o total? Ninguém sabe ao certo. E dois, Fortaleza implantou, adotou agora há pouco, o regime profissional, isto é, toda a diretoria recebe salário, 96 mil para pagar presidente e diretores. Você ainda não adotou esse segmento profissional do Ceará. Acha justo, presidente, que todo diretor trabalhe de graça a partir de você?
Justo eu não acho. Eu acho que deveria ser pago, mas é uma coisa complicada você fazer isso sem um amadurecimento, sem que haja alguns ajustes no clube, como esses, por exemplo. Né? A gente precisa provar que nós profissionalizamos para poder ser tratado como uma remuneração profissional. Então, acho que precisa avançar. Eu acho justo, não é fácil. Olha, praticamente eu vivo o Ceará. Meu dia praticamente eu vivo o Ceará. Assim, meu tempo para minha vida pessoal e vida profissional, empresarial, é muito pouco para o tamanho de tempo que eu dedico ao clube. O que cheira para ficar até os seus eu estou ali porque eu posso. Eu estou resolvido na minha vida pessoal e ela me permite isso. Mas não é todo mundo que se permite a isso. Né? Alguém para fazer esse trabalho de ser um presidente de um clube como desse tamanho ou ser um diretor, ele precisa largar o seu emprego, precisa largar o seu negócio para ir lá para dentro. Né? A minha vida me permitiu fazer isso porque eu tenho, na minha empresa eu tenho meus executivos, eu tenho minha estrutura, eu tenho minhas conquistas. Então eu estou semi-resolvido. Não estou resolvido não porque ninguém está resolvido nesse país definitivamente. Né? Mas é árduo, é penoso, exige esforço, dedicação, envolvimento, tempo, estudo. Pra você ter uma ideia, nós estamos dentro da Dom Cabral, mas nós temos aula e estudo, nós estamos estudando técnicas. Olha que eu sou um cara bem vivido nessa área de gestão, mas nós estamos aprofundando, mas melhorando para responder ao clube em forma positiva. E é um esforço, eu acho justo, tá? Eu acho que é um passo, mas eu te confesso que nesse momento eu não me sinto com a liberdade para propor uma mudança estatutária nesse sentido. Quem sabe em um determinado momento, quem sabe ano que vem, mais um ano na Série A, eu demonstrando que nós, vamos dizer assim, resolvemos o problema, demos sustentabilidade absoluta ao clube. Eu acho que para o bem do clube, para o bem dos sucessores que virão mais na frente, para termos pessoas cada vez mais qualificadas, né, mais exigência, mais cobrança, e as pessoas possam realmente atender, aí eu acho que a gente poderia passar para esse passo. Quanto, presidente? Isso oscila muito, né? Por começo do ano sempre cai, isso vai crescendo ao longo dos anos, que os contratos vão encerrando. Eu não tenho esse número certo, não. Mas eu imagino, isso aqui é um chute meu, né? Ativo pagando aí, deve ter algo em torno de 14 e 15 mil sócios pagando. Porque também não adianta dar um número de sócios que eu tenho na carteira. Nós temos 30, 40 mil sócios na carteira. Uma hora você chega a 20 pagando, outra hora cai para 15, outra... Então é muito fácil sair chutando ou dizendo um número só para marketizar a informação. Pergunta última, a sua, rapidinho, prendo em função do... É pouco essa quantidade. Era para a gente ter aqui, era 25 mil sócios, no sol ou na chuva. Bom, vamos lá. Eu vou passar aqui mais uma pergunta que chega via Twitter. O Roberto Oliveira, ele pergunta o seguinte: o que a senhora pode fazer para diminuir o número de cambistas? Ele diz que percebe que existem muitos no entorno do Castelão, vendendo principalmente meia entrada quando o mando de campo é do Ceará. Nunca. Ali fora tem cambismo, né? Tem pirataria e tem bebida alcoólica. E dentro do estádio a gente não pode fazer quase nada. Quer dizer, é o contrassenso que as instituições públicas, o arranjo nacional nos criou. Lá fora, na porta do estádio, está liberado a libertinagem. Dentro do estádio, controle absoluto, não pode beber, mesmo que as empresas paguem o tributo da bebida, não, né, cria tantas dificuldades. É um contrassenso. Mas a gente está trabalhando essa parte aí de cambismo, né? A gente está estudando esse assunto, vendo algumas experiências que aconteceram em outros locais que funcionaram. Tá? Então, talvez a gente vá ter que, daqui a pouco, licenciar esses produtos, que são produtos mais baratos, mas que a gente tem um certo controle sobre isso. Mas vamos estudando isso. 10 segundos para a sua pergunta. Robson, tem uma pergunta aqui, vou perguntar. Responda. Pode não. Alexandre Pato agora está livre no mercado e ele é muito amigo do Lisca. E tem muitos torcedores perguntando: o Pato tem alguma possibilidade de vestir a camisa do Ceará? Mas eu não sei. Uma época dessa foi o Robinho, né? Que fez um vídeo. Aí eu ainda mandei ligar, né? Depois ele disse: não, foi só uma brincadeira. Tá bom. Ele tinha acabado de assumir lá, ser contratado. O Pato, do mesmo jeito, é um jogador que, claro, que ele tem um mercado absurdo, né? Um grande jogador. Fora da realidade? Não sei em qual seria essa realidade. Agora, primeiro ele querer, né? Que
ele imaginava voltar para o Brasil, morar no estado do Ceará, o Lisca na tá aqui, né? cidade O de Lisca é amigo Fortaleza. dele. Mas o Marinho é meu amigo e não veio, né? Presidente, que foram adianta? 86 minutos de entrevista. Cronometrado aqui, 86 minutos. Eu me dou plenamente satisfeito. Você concedeu-nos uma entrevista espetacular, cuja repercussão se dará a partir de amanhã. Fico muito grato pela sua presença e enriqueceu a linha de programas especiais adotadas pelo programa neste ano de 2019. Um abraço, boa noite. E as suas, as velhas, né? As tradicionais imajadas. E as suas despedidas, presidente. Só agradecer mesmo o convite, Sérgio, Thiago, o Breno, assim, toda a sua equipe aqui. Um prazer aqui. Passou rápido, né? Então, quer dizer que na média eu tô vindo aqui daqui a um ano, né? Pelo que eu tô vendo aí, daqui a um ano eu volto. É bom, demora rápido. Passa ligeiro. Passa ligeiro. Tomara que a gente chegue aqui no próximo ano com boas notícias, com notícias mais animadoras, né? E que a gente possa também aí, junto ao torcedor do Ceará, ele possa abraçar mais agora no começo do ano o nosso projeto, porque afinal de contas estamos todos com o mesmo objetivo, que é conquistar aí um tricampeonato, quem sabe chegar a uma final da Copa do Nordeste seria esplendoroso, né? E o grande desafio à frente, a Copa do Brasil, não podemos descartar, tem um jogo pela frente, mas o Campeonato Brasileiro da Série A, que é realmente a cereja do bolo. Agradeço a você, Samuel, que esteve conosco, Samuel Macedo, está aqui conosco. Um abraço amanhã. Nosso contato com você em tempo de futebol na CBN, 16 horas, tudo sobre o Clássico Rei. Boa noite a todos, um ótimo final de sábado. As Frias do Sérgio. As Frias do Sérgio.